Eu tenho uma questão para propor para você aqui, cara. Eu queria perguntar a você Ih, uma questão. Veja bem, eu penso assim, o evangelho é uma história de pessoas pobres. Jesus era um pobre, os apóstolos são pobres, e Jesus tem uma atitude bastante negativa com a acumulação do capital. Ele está o tempo todo mandando o pessoal dividir, entregar e tal. Por que que o protestantismo e a imensa maioria do cristianismo é liberal, velho? rapaz, aí agora, olha, eu vou fazer em duas partes. A primeira, aí eu vou fazer em duas partes. A primeira, tem uma coisa importante, antes de dar esse gancho, que eu acho que vai conectar. Essa primeira geração que a gente comentou de pastores, é uma geração que não vivenciou algo que o Orlon comentou, que é a militância. É. Eles não tiveram essa escola, e não é culpa deles. Tudo bem, pra mim tá tranquilo. Mas é um processo importante de se refletir, para nós e hoje para eles. Então, assim, uma das coisas que eu tenho muito conflito com muitas dessas lideranças, que eu tenho como referência, mas que eu não aceito muitas coisas que eles falam, e enfrento táticas e estratégias tomadas, é essa ideia de que você é porta-voz e de que você vai convencer as pessoas num discurso falado no púlpito. Não vai. Assim, não vai. Não é assim que funciona a brincadeira. Eu tenho conexão com os meus irmãos e com as minhas irmãs, é nas necessidades da vida, é comendo junto, eu preciso ir trabalhar, eu não tenho com quem deixar minha filha, e a igreja está perto aqui de casa, eu deixo ela lá porque tem uma recreação à tarde, entendeu? É isso. A escola não vai ser integral, então tem que dar um jeito. A comunidade vai se organizando, é nessa experiência que a gente vivencia aquilo que dá sentido. Eu posso até concordar com a ideia de um pastor que eu ouvi no rádio, que é esse negócio, né? Como é que a gente ficou sabendo desses pastores? Por causa de rádio, por causa de TV, por causa de livro. Pô, legal, ouvi e gosto muito dessa ideia. Mas se ele falar que o meu pastor, que tá comigo, que me acompanha, né, comunidade, que fala um bagulho que eu até não acredito, nem não concordo tanto, mas ele tem um vínculo familiar comigo, ele tem um vínculo de proximidade, eu vou dar muito mais valor para essa experiência viva do que para fala lá. E essas contradições vão ser complicadas de vivenciar. Então, essa estratégia de achar que o grande problema é ajuste do discurso, é fazer uma pregação no domingo, é ficar estudando 3 dias, tem que estudar, tem que fazer tudo. Eu não estou negando estudo, pelo amor de Deus. Ao contrário, estudei minha vida inteira e sigo estudando. Mas o ponto é, estudar para quê? Para fazer uma mensagem? Ou eu estudar para municiar pessoas para que possam fazer trabalho de base? E mudar as estruturas da minha igreja para que as pessoas possam ter autonomia. Porque assim, onde é que eu aprendi a ser democrata? Foi na escola? Não, escola autoritária. Em geral, são poucos ambientes escolares que você tem alguma vivência mais aberta. Normalmente, famílias são famílias também autoritárias, patriarcais, normalmente. Trabalho é um trabalho disciplinar. Você tem hora para sair, hora para chegar, tem que bater ponto, tem que fazer a sua correria, tem que estar na pressão sempre. Onde é que você vai vivenciar a democracia em que você pode falar? Se for na igreja, o que tem na igreja, a única oferta é o pastor fala e eu ouço, também não tive experiência democrática. Então não vai ter como formar pessoas para que sejam democratas, que sejam cidadãs, que sejam atuantes políticos. E aí, assim, falar aí os conservadores. Não, na igreja progressista a gente não faz isso. A gente só vai lá e ouve o cara falar e não tem espaço para mobilização popular, para troca de ideia, para conversa, para essa experiência. Então, coisas para a gente refletir a respeito.